Hoje, nós vamos falar do estudo mais longo que já teve na história, o Estudo de Desenvolvimento Adulto de Harvard. Eu tenho para falar que esse estudo foi um dos mais fascinantes que eu já li e que eu já tive contato, porque o que ele coloca de conclusão realmente pode mudar a forma que você enxerga a vida. Esse estudo começou lá mais ou menos em 1938, após uma grande depressão que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, e eles selecionaram um grupo de indivíduos, primeiramente, que eram estudantes de Harvard. E eles queriam saber o que fazia uma pessoa ter uma vida feliz, uma vida com mais saúde, tanto física quanto mental. Para isso, eles selecionaram o primeiro grupo de indivíduos que eram estudantes de Harvard. Só que depois eles colocaram uma nova amostra, que era pessoas que moravam em bairros pobres do Boston. E aí, com essas duas mostras, eles acompanharam esses indivíduos ao longo da vida para saber o que deixa uma vida valorosa, o que deixa uma vida com sentido, o que faz uma pessoa ao longo de uma vida inteira falar que a vida dela valeu a pena e que isso também, as escolhas dela, correlacionou com mais saúde, tanto física e mental. Só que esse estudo, ele é muito longo porque você tem que acompanhar justamente a pessoa ao longo de uma vida inteira. Digamos que até uma sorte na humanidade esse estudo ter durado por tanto tempo, ter sido conduzido. Isso é uma das palavras do diretor, né? Que é uma sorte desse estudo ter conseguido sobreviver por tanto tempo, porque a gente já está hoje no quarto ciclo de diretores desse estudo, e aí eles acompanharam esses indivíduos ao longo de uma vida inteira. E o interessante é que eles fizeram e tiveram contato com essas pessoas de maneira muito próxima, tanto por meio de questionário, que mandavam para casa dessas pessoas, quanto por meio de entrevista, e também acompanhava esses indivíduos até mesmo em momentos mais sensíveis da vida, tipo entrevista de emprego, em algumas discussões familiares sobre propósito, sobre sentido. Além disso, eles coletaram ao longo da vida material de sangue desses indivíduos, fizeram também exames de imagem do cérebro de alguns deles, e esse estudo começou somente acompanhando homens desses dois grupos. Só que depois eles começaram até colocar os filhos desses indivíduos e as mulheres para aumentar a quantidade de amostra. E é muito interessante, porque a ideia que eles tinham no começo é que talvez uma pessoa com mais riqueza ao longo da vida, com mais sucesso financeiro, sucesso de carreira, correlacionaria com uma vida mais feliz. Pelo menos era o ponto de start ali do estudo. E também eles imaginaram que, principalmente após 50, 60 anos, que o perfil de colesterol, hipertensão seria uma das coisas que mais correlacionaria com o aumento de mortalidade. E, de fato, a gente tem noção disso, que isso é uma das coisas que correlaciona sim com mortalidade. Só que eles não sabiam que existiria outro fator que impactaria ainda mais após os 50 do que essa questão de perfil de colesterol e hipertensão. Aí que entra um ponto interessante. O que eles perceberam ao longo dos anos? Que o que mais teve grau de impacto na vida de uma pessoa foi ter bons relacionamentos. Nada promoveu mais bem-estar ao longo da vida dos indivíduos do que cultivar bons relacionamentos ao longo de uma vida inteira. E quando a gente fala de bons relacionamentos, a gente está falando de relacionamentos de pessoas com quem você possa contar. Nós não estamos dizendo aqui, pelo menos no estudo, que bons relacionamentos seriam relacionamentos isentos de briga, isentos de discussão, de discordância, mas que são relacionamentos que você realmente possa contar, que você se sinta que esses relacionamentos são de valor, tenha aspecto de gratidão. Mais para frente eu vou entrar nos pontos de o que é um relacionamento de qualidade de acordo com a ciência, para ser mais palpável, mas voltando aqui para o estudo, nada mexeu mais com o bem-estar. E é interessante porque eles fizeram uma pesquisa com a geração Y, que é uma geração que vai de 1980 até 1990, e eles também fizeram com a geração Z, para perguntar o que a pessoa mais buscava na vida. Qual que era o principal objetivo? E, pasmem, 83% das pessoas falaram que eram ter riqueza, como o maior objetivo da vida. Era conquistar riqueza. E foi uma amostra muito grande de mais de 100 mil indivíduos, 100 mil estudantes universitários, que a maioria perseguiam riqueza, e desses 83 que perseguiam riqueza, 55 perseguiam sucesso na carreira. Hoje, depois de saber que a coisa que mais correlaciona com essa vida feliz é ter bons relacionamentos, parece que essas pessoas são até meio que fúteis. Mas na verdade não são. Nós somos ensinados desde muito cedo que ter uma carreira de sucesso, de que conquistar uma boa profissão, de que ser respeitado, de que até mesmo conseguir fama,
prestígio, reconhecimento é nosso principal objetivo de vida. Só que nós somos muito pouco ensinados a como ter bons relacionamentos, principalmente tendo em vista que o relacionamento é algo construído, é algo que você tem que ativamente e intencionalmente construí-lo ao longo da vida. E se você não sabe que isso é uma das coisas que mais interfere no bem-estar, como você conseguiria direcionar sua atenção? E tem alguns pontos também interessantes que eles perceberam nesse estudo, que nada gerava mais mal-estar, nada piorava mais a saúde desses indivíduos do que a solidão. Nem mesmo o perfil de colesterol após os 50 anos impactava tanto na mortalidade do que se sentir sozinho. E aqui é muito importante entender a diferença de solidão e solitude. Solitude é o ato de você gostar de estar sozinho, mas não se sentir sozinho. A solidão é quando você sente que você tem menos companhia do que você deveria ter. Quando você sente que, de fato, você não tem com quem contar. Você se sente sozinho. E pode ser que você seja uma pessoa extremamente famosa, que tenha mais de 1 milhão de seguidores e se sinta sozinho. Porque justamente é sobre uma avaliação sua do quanto você se sente sozinho, do quanto que você deveria talvez ter mais pessoas. Então é uma avaliação muito individual. Então o fato de se sentir sozinho e ter a solidão é uma das coisas que mais tende a piorar sua saúde mental. E por que eu acho esse estudo tão interessante? Porque ele vai muito em contramão do que a gente tem como uma vida feliz perante a sociedade. Porque a principal variável, e esse estudo ele foi muito bem conduzido, e a principal variável foi justamente ter bons relacionamentos. E é interessante que, como eles acompanharam esses indivíduos que estudavam até chegar a um nível de. No final da vida, que eles acompanharam esses indivíduos ao longo de uma vida inteira, eles perceberam que muitos saíram de uma vida muito boa, muito estruturada, no sentido de família, e se tornaram alcoólatras, ou muitas vezes aconteceram alguns infortúnios que eles não controlavam, que era esquizofrenia, alguns viraram esquizofrênicos. Já outros saíram de Harvard, que é uma faculdade de mais de 400 anos de tradição, extremamente conceituada, e viraram alcoólatras. Então você percebe que sua vida ela vai tomando rumos que sim são partes de escolha e muitas vezes até moldados por péssimos relacionamentos. E também a gente vê pessoas que saíram de nada e se tornaram cargos de prestígio. E lá no estudo eles falam, muitos deles se tornaram médicos, advogados, já outros se tornaram pedreiros. Então você percebe que a vida vai tomando rumos. Só que qual que é o fator interessante e o que eles tiveram em comum? Todos eles, o que mais mexeu no bem-estar foi ter bons relacionamentos. E aí que abre a reflexão. Tem uma frase que eu vi num filme, que é Na Natureza Selvagem, que o cara fala: a felicidade só é felicidade quando ela é compartilhada. E é muito interessante essa reflexão. Porque será que, de fato, parte dessa felicidade, ela realmente só é felicidade quando ela é compartilhada? Você já imaginou os momentos que você mais esteve feliz na sua vida, passando esses momentos sozinho? Tem pessoas que talvez sim consigam passar por momentos felizes sozinho, pessoas que viajam sozinhas, mas talvez a grande maioria não seja assim. Talvez sempre teve uma outra pessoa para compartilhar. Imagina você ir num país que você sempre sonhou ir, chegar nesse país, não poder tirar uma foto para compartilhar com alguém, ou não poder contar as coisas que você viu. Será que seria? Será que te traria tanto bem-estar? Você saber que você alcançou um lugar que você sempre quis, viu uma paisagem e não poder compartilhar com ninguém isso? Então, cultivar bons relacionamentos deveria ser um dos nossos principais objetivos da vida. E aqui que entra um ponto. Um relacionamento, para que você tenha bons relacionamentos, você precisa investir tempo. Não vai acontecer de. Talvez aconteça com algumas pessoas de maneira irônica, a vida junte duas pessoas que têm coisas extremamente parecidas ou diferentes e essas pessoas dão certo sem intencionalidade. Mas o que a gente vê na ciência é que o relacionamento ele precisa ter um investimento. É basicamente se você abre, vamos supor, uma empresa, é um empreendedor, essa empresa quebra. Depois de um tempo você começa a estudar e percebe o porquê que essa empresa quebrou. Ela quebrou porque ela não tinha um fluxo de caixa, ela quebrou porque ela não tinha uma boa gestão. A mesma coisa vai acontecer com muitos relacionamentos. Os relacionamentos não vão dar certo, mas se você continuar estudando, entendendo sobre pessoa, talvez você olhe seus relacionamentos passados e tenha essa visão de que não tinha como dar certo realmente. E hoje a gente tem bons dados na ciência. Tem um pesquisador, que é o Gotham, ele faz bastante pesquisa sobre relacionamentos. E ele coloca 4 cavaleiros do Apocalipse, que se seu relacionamento tiver eles, ele tem mais de 90% de chance de terminar nos próximos anos. Então a gente percebe que existe aqui
algo que correlaciona com termos de relacionamento. Não é uma coisa de juntar um, juntar outro e ver o que vai dar, mas sim uma construção. Eu mesmo, no começo do meu relacionamento, eu lembro que quantas vezes eu já desmarquei pacientes para ficar conversando com a minha namorada no começo do relacionamento. A gente ficava 2, 3 horas. Por quê? Porque no meu primeiro relacionamento, eu considero que eu fui a principal peça para que ele não desse certo, porque eu não tinha uma cabeça estruturada, não sabia o que eu queria, enfim, tinha vários pontos que eu não entendia sobre como lidar com as pessoas e automaticamente refletir no relacionamento. E aí eu me prometi que eu só iria me relacionar de novo quando eu entendesse bastante sobre pessoas. Quando eu investisse realmente bastante tempo em entender sobre a pessoa que está do meu lado. E aí eu fui entrar na ciência, pesquisando sobre alguns pontos de relacionamento, e aí eu entendi muito bem por que o meu relacionamento não deu certo. E claro, não tem como também, não é imaginar que uma pessoa totalmente diferente de você, só porque você entende de relacionamento, ele vai dar certo. Até porque se você entender de relacionamento, você vai perceber que uma das principais coisas que correlacionam com um relacionamento mais longo é justamente ter coisas em comum. Mas enfim, voltando. E aí eu fui começar a estudar sobre isso e entender que existe todo um estudo por cima de ter bons relacionamentos e que você deveria investir boas horas nisso, em construir essas perspectivas de relacionamentos duradouros, porque a gente viu que talvez seja a principal variável, pelo menos é o que aponta nos estudos, que mexa no seu bem-estar. E aí tem algumas coisas que são importantes que tenha no seu relacionamento para que ele realmente seja um relacionamento de valor. Uma das coisas que precisam acontecer, você precisa ter um nível alto de satisfação nos seus relacionamentos. Então você precisa estar satisfeito com o relacionamento que você tem, tanto com seus familiares, quanto com seus amigos e até mesmo com a pessoa que convive com você. Porque parece que é óbvio, se eu estou num relacionamento eu estou satisfeito, mas muitas pessoas estão num relacionamento que elas não estão satisfeitas. E aí elas empurram com a barriga, talvez por não querer ter conversas difíceis, talvez pelo desconforto, né, de ajustar algumas coisas, e vão levando um relacionamento que não deixa ela satisfeita durante muitos anos. E aí a gente percebe que, pelo menos do ponto de vista do estudo, que pessoas, principalmente quando passam dos 50 anos e têm um grau alto de insatisfação no relacionamento, elas tendem a piorar a saúde e aumentar até o grau de mortalidade. Então, investir em bons relacionamentos e ter essa satisfação durante o processo é extremamente importante. Então comece a se perguntar se as pessoas que estão à sua volta, se seus amigos, eles geram essa satisfação em você, de que você realmente perceba que é um relacionamento sólido, um relacionamento onde você está construindo algo com quem você possa contar. Por exemplo, alguns pacientes que chegam até mim, porque eu sou nutricionista, eles querem mudar de vida. E alguns pacientes chegam até mim com a saúde bem piorada em alguns aspectos. E aí a gente faz uma intervenção, a pessoa quer fazer essa intervenção de maneira mais incisiva, ali, uma intervenção mais rápida, e aí ela quer, tipo, tirar o álcool, ela quer começar a fazer exercício, ela quer mudar os hábitos. Só que quando ela começa a fazer isso, os amigos começam a criticar. E já teve caso de amigos chegar pro meu paciente e falar: "Cara, se você vir e ficar desse jeito, se você não beber, cara, é melhor você não vir". Já teve caso de meu paciente chorar por escutar certas coisas vindas de amigo. E será que isso realmente é uma relação que, igual tá dizendo aqui, é uma relação que você possa contar? E claramente não é. Mas essa pessoa, por nunca fazer julgamento, ela não percebe que existe diversos aspectos de relação. É tipo um espectro mesmo. Entre pessoas que você pode contar muito, entre pessoas que você não pode contar. E acaba que as pessoas, por não ter essa noção, elas acham que todas são da mesma forma. E aí, quando chega algum momento difícil na sua vida, que você realmente necessita de cuidado, necessita dos amigos, você não tem amigo. E aí é a hora que você percebe que realmente você não tem com quem contar. E aí que entra o ponto, que a sua saúde começa a declinhar. Quando você percebe que você não tem com quem contar, principalmente no momento difícil, o quanto esse momento não tende a piorar, sendo que o que mais mexe no bem-estar de um ser humano é justamente ter bons relacionamentos. O segundo ponto seria conexões profundas e de apoio, que é justamente você ter conexões onde você possa se apoiar em momentos de dificuldade. Uma das coisas que mais tende a diminuir o estresse de um indivíduo, principalmente após um dia de trabalho, é ele chegar em casa e conversar sobre o que ele passou. Porque na hora que você conversa, isso tende a diminuir muito os seus níveis de estresse. A gente tem bons estudos em cima disso. De quando você conversa, isso tende a diminuir a carga de estresse. É como se você tirasse aquilo de você, sabe?
e jogasse assim no lixo, ou jogasse, tirasse a roupa e colocasse para lavar, sabe? Isso diminui o seu nível de estresse circulando no seu sangue. E a gente sabe que uma das coisas que mais correlaciona hoje em dia com doenças é ter um alto nível de estresse e ter com quem vocês possa contar, possa conversar, de fato, desabafar nesses momentos, é muito crucial, tanto para servir de apoio, quanto para diminuir a carga de estresse de uma vida que talvez esteja pesada demais. E é muito importante que você entenda que não é sobre o número de pessoas que estão à sua volta, mas a qualidade desses relacionamentos. Talvez você tenha poucas pessoas com quem você possa contar, mas essas pessoas, de fato, você pode contar com elas. E não vai importar muito, porque também quando a gente estuda sobre personalidades, percebemos que existe um espectro muito gigante entre pessoas que são introvertidas, que precisam de menos contato, de menos pessoas, e mais contato com pessoas drenam a energia dessa pessoa, e pessoas que são mais extrovertidas, que elas se recarregam com mais pessoas, elas precisam de mais pessoas à sua volta. A gente vive nesse espectro aqui. Talvez momentos da vida a gente esteja mais introvertido, outros momentos mais extrovertidos. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente introvertida, então eu preciso de poucos relacionamentos. Mas eu preciso ter relacionamentos de qualidade à minha volta. 2 a 3 para mim é suficiente de eu não me sentir sozinho, de não ter nada ali que afete ou que me faça pensar de que eu esteja sozinho. Já outras pessoas talvez precisam de mais pessoas à sua volta. Então é muito importante você ter esse autoconhecimento, entender o seu perfil e, de fato, ativamente cultivar bons relacionamentos e se preocupar. Tentar entender sobre pessoas, entender que existe uma ciência por trás desses relacionamentos. Eu vou vir nos próximos vídeos com dicas e vou trazer também esse estudo do Gottman sobre relacionamento, sobre como conduzir um bom relacionamento, sobre de fato o que fazer de forma prática para ter bons relacionamentos. Outro pilar muito importante seria gratidão nas relações. É muito importante que as suas relações tenham aspecto de gratidão envolvido, porque com essa gratidão é que você justamente vai conseguir aprofundar laços e não vai deixar essa relação tão líquida, igual muitas relações muitas vezes são. Porque se você tem um aspecto de gratidão mais profundo nas suas relações, isso sustenta como se fosse um fio mesmo, sustentando relações mais duradouras, onde você entende o quanto aquela pessoa te ajudou e isso te permite passar por momentos de mais conflito, porque tem momentos que muitas vezes a gente acha que a melhor maneira é terminar. Só que depois que passa a situação de maior conflito, você entende que não era, cara, era simplesmente você estava estressado, você estava mais irritado, você só viu os pontos negativos. Ter gratidão nos relacionamentos é uma das coisas que vai te dar um sentimento positivo na relação, além de manter sua relação por mais tempo. E um outro pilar muito importante é você investir nas suas relações, como a gente conversou aqui. Investir não somente o financeiro, mas principalmente o tempo. O tempo de conversar, entender, ó, depois que comecei a pensar desse jeito, minha relação também mudou muito. Que eu comecei a compreender que a pessoa que estava à minha volta era a pessoa que mais iria conviver comigo até o resto da minha vida. A minha namorada, os meus relacionamentos. Com isso, seria muito prudente que eu investisse horas e horas para justamente tentar ajustar essas pessoas e tentar criar um bom relacionamento. Agora imagina, você convive com uma pessoa e você é o fator de conflito na sua própria casa. Você chega e critica a sua esposa, você chega e critica as pessoas que estão à sua volta, você gera conflito o tempo inteiro, você gera discussões desnecessárias, você não elogia nenhum momento. Cara, a pessoa que mais convive com você talvez seja a principal fonte de crítica. Você piora a convivência na sua casa. Mas quando você entende que seu relacionamento é uma das coisas mais importantes para o seu nível de bem-estar, para gerar realmente uma vida significativa, você começa a investir horas aqui. Igual você faz no seu trabalho. Você deixa a mesa do seu trabalho toda suja, você deixa o seu escritório todo sujo, você chega lá e investe horas em deixar aquele ambiente agradável, em deixar aquele ambiente mais tranquilo de você trabalhar nele, é a mesma coisa nos seus relacionamentos. É prudente você fazer a mesma coisa, você investir horas e deixar esse ambiente, não somente da sua casa, mas um ambiente de contato. Investir também horas em ter momentos de qualidade de maneira ativa, assistir um filme, estar conectado no momento, fazer algum contexto ali, um passeio, alguma viagem, onde você esteja conectado ali, onde que intencionalmente você fez aquele passeio para aprofundar laços nos seus relacionamentos, para que você converse de maneira mais profunda. Então é muito importante ter esse investimento. Em resumo, o que a gente vê na literatura é perseguir riqueza e fama não é a coisa que mais correlaciona com o bem-estar. A gente tem muitos dados além desse estudo aqui mostrando exatamente isso. Mas que sim, perseguir
relações melhores, perseguir bons relacionamentos de qualidade é uma das variáveis que mais vai te deixar feliz. Tanto é que quando tem estudo perguntando para as pessoas num leito de morte ou com alguma doença ali, que já está em estado paliativo, que já não tem cura, um dos maiores arrependimentos nunca é de ter trabalhado mais, nunca é de ter conquistado mais, mas sim das coisas que elas não fizeram e também dos momentos que talvez ela trabalhou em excesso e deveria ter ficado com a família, ou dos momentos que ela deveria ter investido mais tempo de qualidade com as pessoas que ela amava, dos momentos também que não tinha necessidade de discutir, de piorar a relação, e ela foi lá e fez. Então são esses momentos que essas pessoas mais se arrependem ao longo da vida. Então é muito prudente que você invista momentos em ter bons relacionamentos, invista, invista tempo de qualidade e estudo e energia, porque do ponto de vista científico é uma das coisas que mais correlacionam com o bem-estar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha me feito claro. Se inscreva aqui no canal, que a gente vai trazer mais reflexões, a gente vai trazer mais dados científicos, mais estudos, e te vejo no próximo vídeo.